Oi, eu sou Dani Duff e esse é mais um episódio do nosso podcast DNA-SF. Deus não abandonou os seus filhos. E mais uma história para contar. Hoje com a Thaís e com o Adriano, que tem uma história linda, que aliás todos aqui, e a gente fala, vem aqui, vamos reunir todo mundo e cada hora colocar um casal ou uma pessoa para contar essa história. Eles estão aqui, gente, eles vão contar, mas eles estão aqui fazendo massagem, eles são massoterapeutas, estão fazendo massagem em toda a equipe de voluntários que incansavelmente carregam peso, e tem hora que os próprios voluntários também são seres humanos e precisam recuperar energia, recuperar força para continuar ajudando. Mas como vocês chegaram aqui, que é isso que eu quero saber. Eu vou começar falando, então. Tá. A gente estava em meio a toda essa situação, né? Fazendo um voluntariado. Vocês são daqui? A gente é daqui, Novo Hamburgo, né? E a gente estava fazendo um voluntariado, assim, mais nós, assim, né? Então a gente parece assim que tu não faz que chega, né? Então a gente viu todo o movimento do CD e em casa, assim, muito ansioso, olhando vídeos e vindo aquilo assim. A gente foi primeiro retirar o pessoal da água, né? A gente foi São Leopoldo, Novo Hamburgo. Só que ali foi uma primeira fase, né? O resgate. E depois do resgate a gente começou a se olhar, tá, e onde é que a gente consegue ajudar mais, contribuir mais e fazer o quê? Então a gente ficou em casa ali, olhando, e vamos fazer o quê? Vamos pra onde? Chegava um momento que tu não sabia pra onde ir. A casa de vocês não foi afetada? Casa, né? Não, nossa casa não foi. E aí eu fui pro quarto orar e o Adriano ficou orando sentado na bancada da cozinha. E eu vim do quarto, assim, aquele negócio dentro de casa, orando e falando, Deus, e daí? Pra onde é que eu vou? E agora? E o Adriano, eu saí do quarto, assim, o Adriano com o olho cheio de lágrima, né? E eu olhei pra ele e ele disse assim, eu senti uma coisa. Aí eu falei, então fala, se eu senti o mesmo. Ô Thaís, eu queria ir trabalhar de voluntário, mas eu queria oferecer um voluntário diferente. Aí eu olhei pra ele, assim, o voluntário que cuida de voluntário. Sim. E foi algo que nos sentimos tocados, né? Uhum. Diante de tanto cenário de necessidade, pessoas que muitas vezes acabaram ficando sem referência, sem saber o que fazer, para onde ir, pessoas cuidando de pessoas. Uhum. E é como se fosse o Senhor tocando em nós, né? Que nós poderíamos ir além, cuidar de outros que estão cuidando de quem precisa nesse momento. E é tão bonito, porque quando eu cheguei, vocês já estavam, né? Sim. E assim, o papel de cada um aqui é tão importante. Eu olhei e falei, nossa, que cuidado, que zelo ter uma pessoa assim, porque eu nunca tinha visto isso em um outro lugar. Quer dizer, é a primeira vez que eu me envolvo com algo assim tão grandioso, mas de pensar em quem está ajudando, porque essas pessoas precisam de força, sim, né? Sim. E quando a gente está ali para ajudar, a gente não pensa, se tem que cair na água, cai, você tem que pegar uma caixa, você tira forças, a gente não sabe de onde, mas a gente tem. E esse foi o pensamento, né, Dani? Foi aquela, assim, ser voluntário até, vamos dizer assim, até quanto tempo tu vai conseguir dar o teu tudo e não pensar em ti, né? Que momento que tu vai cuidar de ti e quem vai cuidar desses que cuidam de todos, né? Exato. Então nasceu esse propósito, né? Voluntários que cuidam de voluntários. Nosso propósito é cuidar daquele que cuida de todos. Porque aqui todos estão se doando de alguma forma, né? Então a gente olhou assim, num contexto geral, assim, o que a gente faz agora? Que a gente olhou. Carrega a caixa, dobra a roupa. Isso requer muito o teu membro superior, né? E assim, mesmo os lugares mais altos, né, que não foram afetados, toda a população foi afetada de alguma forma. De alguma vocês não tem os clientes zero, né? Sim, nessa etapa. Tá todo mundo voluntário, todo mundo, a cidade se mobilizando, então tá todo mundo envolvido de certa forma, todo mundo impactado, e vocês estão também recomeçando, né? Exato. Porque vocês têm esse diferencial, né, de ser um casal que faz, mas fazem juntos, né, a massagem. E eu confesso que hoje foi o dia, estou aqui há 10 dias e eu recebi a massagem de vocês ali. Olha, eu não imaginei que eu estava tão tensa, mas é maravilhoso, porque a gente dá uma renovada, fala, aguenta mais um tempão aí ainda. É que quando tu sente a dor, o teu corpo já está pedindo socorro, né? Aí às vezes a questão de tu fazer uma manutenção já te ajuda a trabalhar muito tempo sem que tu tenha dor. Mas a questão da dor, até nós, assim, a gente chega no nosso limite, né?
Então, a gente olha muito isso, assim, o que a gente vê na questão dos voluntários, olhar assim, se a gente tiver mantendo uma manutenção neles, a gente vai ter voluntários saudáveis, dispostos, alegres, e não com aquela, eu tô com dor hoje, mas eu vou mais um pouco. A gente teve um feedback, né? No outro dia, assim, a galera, hoje eu posso trabalhar mais 24 horas depois da liberação de vocês. E assim, dormem melhor e ficam mais dispostos para outro dia. Então, é uma corrente do bem que se forma aqui, né? Que cada pausa que a gente dá ali na hora do almoço, que cada hora conversa com outro, a gente vê todo mundo unido com o mesmo propósito. É muito bacana de ver, muito. É uma coisa assim que eu hoje pensando, assim, eu comentei com a Adriana, servir tu alcança as multidões, né? Servir, ele alcança muitas vidas e famílias, da forma que for, do teu jeito, mas faça, né? Se doe nessa causa. Né? Tem algum ponto, assim, alguma história que vocês ouviram, algum relato, ou algo que vocês presenciaram no resgate quando vocês estavam lá, que você pode... O que te marcou mais até agora? Marcou vocês? Acho que tu pode falar sobre isso. Na verdade, são muitos relatos, né, que chegam. Escolhe um que te marcou mais. Eu recordo de um voluntário que ele deitado... Ali, enquanto recebia o nosso atendimento, né, começou a trazer relatos, né, do que ele presenciou dentro da água, em cima do barco, retirando as pessoas. Cenas que realmente assim, impactaram a vida dele. Uma pessoa que, de alguma forma, faz isso, né, em outros lugares, talvez em outras situações, salvando pessoas, mas como ele viu tamanho, a necessidade, foi algo assim que quando ele contava para mim, eu não segurei, né? Então, é um relato que cada pessoa traz. É uma história única, por incrível que pareça. Estão no mesmo lugar, muitas vezes na mesma cidade, no mesmo bairro, às vezes na mesma rua. E a maneira que cada um registra o que está vendo é diferente, né? E Dani, assim, só para reforçar, né? O que eu vejo, assim, não existe palavras para agradecer a cada pessoa que está aqui. Pessoas que vieram de fora, as corporações, profissionais, tanto na área da saúde, voluntários, vocês como repórter, fazendo o que é necessário ser feito para poder demonstrar um pouco do que está acontecendo. E, com certeza, quando você se depara aqui, é algo que você muitas vezes não acredita, né? Como e aconteceu. A importância de cada um, através do seu talento e da sua força, está aqui e em funções diversas, está todo mundo se ajudando. E nesses dias, assim, o que a gente tem, assim, vamos dizer assim, a vida ela é um eterno aprendizado, né? Então a gente fala assim que hoje, assim, cada pessoa que a gente atende, ou que, como tu falou ali, tu senta para tomar um café e conversar, tu te torna mais ouvinte, né? Tu precisa ouvir. Porque mesmo aqueles que não foram atingidos diretamente, né, precisam ouvir aqueles que têm a sua história para contar, né? Então a gente aqui, quando a gente está assim, digamos que não estamos atendendo na massagem, estamos dentro do CD ajudando como voluntários, né, nos vários setores aqui, que muito organizado, né, que o pessoal está de parabéns, assim, o pessoal muito unido, assim, na questão da organização também. Cada um tem sua história, né? Então, assim, eu aprendi isso a ter a ouvirtude, né, ter a atitude de ouvir. Porque por mais que tu tenha presenciado várias cenas, né? Eu presenciei uma cena, a gente teve na Campina, né? E eles... Eu acho que eles acharam um asilo, né? E foram tirando muitos idosos, assim, no barco. Então eu ia até onde dava pé, esse barco vinha até nós, né? Muitos voluntários. E teve uma senhora, ou um senhor, eu acho que foi, né? Que ele tinha Alzheimer. E então a gente foi tirar ele do barco, assim, a fralda dele já não suportava mais, né? Tava todo cheio, assim, de cocô, ele tava com bastante xixi pela roupa, todo molhado, não sabia o que estava acontecendo. E aí eu peguei ali, juntei ele no colo, trouxe até a beirada, o Adriano pegou,
Outra situação foi uma senhora também que nos assustou bastante, estava em cima do forro há 3 dias esperando socorro. Então, histórias e histórias que tu olha assim, as tuas prioridades, elas mudam, né? Completamente. Eu fico assim, trêmula, sabe? Porque foi dali que a gente chegou em casa, Dani, e a gente chegou assim, cara, nós estamos olhando aqui milhares de pessoas, tirando pessoas da água, mas tu pensa, amanhã ou depois elas vão continuar tirando, e quem cuida delas? Que momento que elas vão precisar de um atendimento, né? De todas as áreas e profissionais. Então a gente veio com esse propósito de atender os voluntários, mas para que outros profissionais de outras áreas venham dar atenção também para as pessoas que estão nos CDs, independente de voluntários ou não, mas que venham atender essas pessoas também, dar atenção para o pessoal, porque a gente escuta tanta história que a tua noite tu deita a tua cabeça e pensa assim, Deus, e agora? Eu acredito muito que todos nós, de certa forma, estamos aqui porque a gente está sendo modificado, fato. Exato. Isso. Então, a gente não passou pela parte trágica, mas muita coisa na nossa consciência está sendo transformada. Sim, de certeza. Valores, de empatia, compaixão. Então, exato. Que privilégio estar aqui vivendo isso. E que pena os que nem ligaram para o que está acontecendo, deixaram de evoluir muito. Exatamente. Quero agradecer muito vocês. Dá a mãozinha aqui. Da mesma forma. Obrigada por tudo que vocês estão fazendo. Obrigada mesmo. Todos aqui, todos. E que Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão. Pode falar. Eu queria só mencionar assim ainda o quanto que está sendo de forma ímpar o que está sendo feito. Desde toda a liderança que está à frente, a gente vem acompanhando, a gente foi muito tocado. E eu acredito que isso é algo que não só para nós, mas para todos que acompanham, para o Brasil, enfim. Nós precisamos disso. Pessoas que vêm de longe, enquanto que talvez muitos outros que estão ou teriam condições de poder fazer tanto quanto ou além, talvez ainda não conseguiram. Mas o bem vence, e esse é o nosso papel aqui no podcast, que é levar essa informação para vocês e fazer com que cheguem cada vez mais a verdade, tudo o que acontece, as histórias do povo e principalmente a lição que todos nós estamos aprendendo com tudo isso. Até a próxima!